Olá, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Thaís, eu sou cirurgiã vascular e endovascular e eu vim conversar um pouquinho com vocês quais são as possibilidades de tratamentos nessa época do ano, que a gente já tá quase no verão, para tratar as varizes ainda antes da gente chegar na estação mais quente do ano. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o resultado estético, ele vem de acordo com a melhora circulatória. Então, eu gosto muito de frisar isso para os meus pacientes, porque às vezes a gente marca uma consulta com o vascular, naquela visualização daqueles vasinhos muito fininhos que a gente enxerga, as famosas aranhinhas vasculares, né? E a gente chega lá e descobre que, na verdade, elas têm veias nutridoras por baixo delas. Elas são só a pontinha do iceberg. Então, quando a gente quer um resultado estético, ainda nessa época do ano, a gente ainda consegue tratar veias nutridoras, sim. E por que a gente consegue? Porque a gente associa tecnologias. Então, o fato da gente estar associando o uso do laser transdérmico, que é um laser que a gente utiliza no consultório, tá? Pela técnica de Clax, a gente vai utilizar o resfriamento da pele. Esse laser a gente vai direcionar ele de acordo com a profundidade do vaso que a gente quer atingir. E com isso a gente vai conseguir tratar veias maiores. Então, numa mesma ida ao vascular, a gente está conseguindo tratar veias maiores e as fininhas que nos incomodam? Sim, a gente começa por esse tratamento e no mesmo dia a gente consegue. O aparelho ele é muito versátil, ele tem o que a gente fala de spots, então isso é de acordo com o calibre do vaso que a gente quer tratar e a profundidade que esse vaso se encontra em relação à distância da pele. E aí a gente vai trocando esses spots, esses parâmetros do aparelho e a gente vai atingindo sim vasos de calibres maiores, mais profundos, assim como vasos mais superficiais, tá? E aí, o outro tratamento que a gente utiliza com muita frequência nessas situações é, após o procedimento, a gente fazer alguma injeção de algum tipo de medicação para complementar e ter um resultado mais duradouro e mais eficaz, que pode ser alguns tipos de esclerosantes, que vai desde a glicose até os etamolins, os polidocanóis, espuma, tá? Então, a gente tem uma gama de medicações que, de acordo com tipo de pele, localização de vaso, profundidade, calibre, a gente vai estar conseguindo manejar e tratar essa paciente de acordo com o que a gente deseja ainda para essa época do ano, tá? O cuidado mais importante que eu falo para as minhas pacientes não é nem tanto com o pós, porque passado o procedimento, tem pacientes que 3 dias já não tem mais hematoma, tem pacientes que levam uma média de 7, mas a gente consegue hoje em dia utilizar um protetor, expor a perna e ao sol, né? Sempre com o intuito de proteção e não com o intuito de bronzeamento, tá? Pelo menos nesses primeiros dias até sumirem realmente os hematomas. Mas o pré-procedimento as pessoas não valorizam e para nós vasculares acaba sendo até mais importante do que o pós. Chegar para mim uma paciente já com a pele muito queimada, muito avermelhada, muito sensibilizada pelo sol, acaba que dificulta um pouco mais o tratamento do que se essa paciente realmente realizar o tratamento e depois ter os cuidados adequados e se expor ao sol de forma adequada. Tá bom? Então eu sou a doutora Thaís Torres, eu sou cirurgiã vascular e vim aqui responder essa dúvida tão frequente para vocês nessa época do ano. Obrigada!